Oitava aula, né? Eu tinha dito que esse curso seria 8 aulas, mas com certeza vai uma nona, não vai dar para acabar hoje não. Então a ideia é fazer essa aula de hoje, semana que vem fazer mais uma aula, eu acho que a semana que vem é 1º de dezembro, provavelmente é isso mesmo. E depois, se vocês quiserem, sempre em fim de ano, quando a gente encerra, a gente faz um encontrozinho aqui de confraternização. Aí, em vez de ser aula, cada um traz um pratinho de salgadinho, doce, vegetariano, ok? Vinho sem álcool, pode ser também, tem vinho sem álcool também. Aí a gente faz um encerramento, uma confraternização de fim de ano, né? Então a gente teria a aula mesmo hoje, a semana que vem, e depois uma confraternização. Quando eu preparei o material para esse curso aqui, eu me embasei naquele livro Vivekananda, Karma Yoga, né? Mas eu preparei uma parte também para falar sobre algumas coisas sobre Karma Yoga que estão no Bhagavad Gita. Mas vai ficar só na vontade, eu acho que não vai dar para chegar lá. Mas se for o caso, se não der para falar sobre isso até a semana que vem, eu acho que não vai dar, pelo menos eu mando a apostila que eu preparei, algumas passagens do Bhagavad Gita que se referem também ao Karma Yoga. O Bhagavad Gita que eu me embasei para fazer isso aí é o do Yogananda. O Bhagavad Gita que chama a essência do Bhagavad Gita. Eu cheguei a ler uns 3 ou 4 Bhagavad Gita, né? Traduções diferentes. Mas eu recomendo realmente a do Yogananda, viu? É muito boa, muito boa. Chama a essência do Bhagavad Gita. Vale a pena ler, realmente é um livro fantástico. Fantástico, tem muito aprendizado para fazer lá. Tem um filme do Bhagavad Gita. Do Yogananda, Awake, né? Tá aí. Olha, dentro dos mestres hindus, Sivananda, Yogananda, Ramana, Ramakrishna, todos são realmente muito bons. Sai Baba também é bom também bom. Eu amo ler, eu gosto muito de ler, né? Então eu leio muito. Mas eu afirmo que os indianos, em termos de espiritualidade, eles estão muito na frente dos ocidentais, mas muito na frente. Não que o cristianismo seja ruim, não. É que a espiritualidade dentro da Bíblia, ela é muito velada. É muito simbólica, é muito difícil de você captar. E a espiritualidade na literatura hindu, ela é aberta, ela é totalmente franca, ela não esconde nada não, solta, tem que soltar mesmo. Então, quando a gente lê Yogananda, Sivananda, Ramana, Ramakrishna, Yogananda, a gente lê esses aí, a gente vê que eles estão realmente um bom tempo na nossa frente, né? Eles são o berço da quinta civilização, é a Índia, então a origem dos ensinamentos espirituais nessa grande civilização, a origem foi na Índia mesmo, né? Então lá é o berço da espiritualidade na atual civilização, né? E a gente constata isso através dos Vedas, através dos Upanishads, através dos Puranas, tá? A gente vê que realmente eles estão na frente, não desmerecendo o trabalho dos espiritualistas ocidentais. Fazem um bom trabalho também, mas a profundidade que os Upanishads vai em termos de espiritualidade é muito maior do que os ensinamentos aqui que a gente acha na literatura ocidental. Então, se eu posso recomendar alguma leitura dentro daquilo que eu fiz, então eu posso recomendar, eu recomendo esses grandes mestres: Yogananda, Sivananda, Ramakrishna, Ramana, Sai Baba,
Todos eles realmente são livros para despertamento espiritual. Vale a pena ir aprofundar e aproveitar essa... Aqui tem alguém que não está na segunda metade da vida? Acho que a maioria está, talvez se bem que a definição de segunda metade da vida é relativa, né? A gente não sabe quando a gente vai viver, né? Mas é hora de realmente voltar para dentro e trabalhar esse lado, porque o que a gente tinha que conquistar no mundo exterior, gente, já foi feito. Já foi feito. Tá? Exceto quem ainda está na luta aí, talvez como estou falando aqui, o Edson, né? Não sei, talvez o Cícero, ainda, os mais novos aqui que eu estou, não sei. Ainda tem alguma conquista a ser feita no mundo exterior. Jorge está na luta ainda também, né, Jorge? Então, mas chega uma hora, como disse o Jung, entrou na segunda metade da vida, vai descartando o mundo exterior e vai voltando para dentro. Vai voltando para dentro, que a transição para a gente voltar para o mundo da alma, quando a gente faz essa transição em vida, é muito fácil. Quem não faz essa transição em vida, após morte, a primeira fase pós-morte é muito complicado, né? Então é hora da gente fazer isso aí, quem sabe até para chegar como se diz, na pós-vida, chegar naquilo que é chamado morte, olhar para trás e fazer, ó, tchauzinho, não volto mais, estou fora. Então vamos aprender, sair da roda de Sansara. A meta espiritual, a espiritual nossa, não a meta da alma, nem a meta do ego, a meta do espírito, é realmente escapar da roda de Sansara, voltar a realmente sermos seres espirituais e não ser mais obrigado a voltar aqui. Não ser obrigado a voltar aqui não significa que não volta, mas não é obrigatório mais, é por opção, hoje é obrigatório. Vamos falar sobre liberdade. O conceito de liberdade nosso, hoje, ele é meio materialista, né? Vamos falar desse jeito, né? Liberdade é morar na Suíça, liberdade é ser americano, não liberdade é estar lá no Oriente Médio, sei lá, qualquer coisa assim, né? O conceito do Vivekananda de liberdade é um pouco diferente. Liberdade, adiantando um pouquinho a definição do que é efetivamente liberdade, é o estado sem ego. Quando o ego foi subjugado, o ego deixa de existir. Quando o ego deixa de existir, aí você é livre. Aí você é você mesmo. Enquanto o ego subsiste, nós não somos aquilo que nós somos. Nós estamos presos no mundo e o que existe é o ego. E nós seguimos o nosso ego. E o ego, ele é insaciável, ele sempre quer conquistar, quer isso, quer aquilo, quer outro. Então não tem liberdade nunca. O ego, ele está sujeito à lei do karma. O ego está preso na lei de Sansara, na lei das reencarnações, vida e morte, no ciclo de vida e morte. Tudo isso acontece porque nós estamos... Boa noite. Tudo isso porque nós estamos presos ao ego. Agora, à medida que a gente vai estudando e vai entendendo o que é o ego, os grandes mestres falam que o ego é uma coisa que a gente acha que ele é muito forte, mas o ego, na realidade, é uma coisa que não existe. O que existe são pensamentos. Pensamentos fazem parte do plano da mente universal. Um monte de pensamento entra em nós, a gente gosta desses pensamentos, se identifica com esses pensamentos e vive de acordo com esses pensamentos. Então o ego é pensamento, simplesmente isso. Quando não existe pensamento, não existe ego. Quando não existe pensamento, existe o espírito. Então nós só vamos ter essa liberdade quando chegar naquela fase onde que os pensamentos não mais nos dominem. Quando eles não mais nos dominam, nós os dominamos. Então isso é a fase que nós efetivamente seremos livres, onde nós teremos total livre-arbítrio. Hoje o nosso livre-arbítrio é totalmente reduzido. Nós dependemos de tudo o que acontece no mundo, a gente depende do mundo, depende do Deus imanente e tudo mais, mas nós não temos o livre-arbítrio de fazer o que nós queremos, porque nós dependemos de tudo. Então vamos falar um pouquinho sobre liberdade, de acordo com Vivekananda então, tá?
Então ele volta na palavra karma. Karma, além de significar atuar, karma é atividade, atuar. Então ele também tem um outro nome que é causação. Causação no sentido de qualquer trabalho, qualquer ação, qualquer pensamento, isso gera um efeito. Então o efeito é a causa gera um efeito. Então karma também é efeito, é causação. Tá? Então lei do karma, lei de causa e efeito, onde ele quer dizer, existe uma causa, toda a causa produz um efeito. E isso não pode ser evitado em nenhuma circunstância. Toda causa gera um efeito. E essa lei está em todo o universo. Toda ação gera uma reação. Não tem como fugir dessa lei. Essa é a lei fundamental da espiritualidade. Tá? Então, de um modo, isso aqui, karma, então, é resultado de uma ação passada. De outra forma, ele fala que se converte numa causa. Então, você vê, o resultado de uma ação passada converte uma causa num efeito. Então, é aquilo, ação vira efeito, efeito vira ação, que vira efeito, que vira ação, que vira efeito. Ou seja, nós estamos presos, não tem como sair disso. Estamos presos, realmente não tem como agir. Sem agir, sempre vai existir uma reação. E a reação é uma nova ação que gera outra reação, ou seja, nós estamos danados, estamos presos. Simplesmente estamos presos. Então ele fala que qualquer ideia, que é karma também é atividade, ele vai, que é pensamento. Fala, produz uma vibração naquilo que é chamado de substância mental. Que existe substância física, existe substância astral, existe substância mental. Então cada pensamento gera uma vibração nessa substância mental e dá nascimento a vibrações semelhantes. Então, quando você pensa em alguma coisa, no fundo você é um criador dentro dessa matéria mental. Você está amplificando alguma coisa, está dando vida a alguma coisa, tudo que nós pensamos gera vibração. Então, não é só o que nós fazemos, o que pensa também. Então, ele fala o que é lei, então, para entender sobre lei do karma. Ele fala que lei, agora isso aqui é uma definição física de que é uma lei. É a expectativa de um fenômeno particular seja seguido por outro e que a série se repita. É assim que são criadas todas as leis da química, as leis da física, são criadas através de experimentos. Então isso aqui, lei é uma expectativa de que um fenômeno se repita de forma, assim que repete uma determinada sequência. Então é assim que determina a tabela periódica, que determina tudo, porque as ações são sempre iguais. Você faz uma determinada ação, a reação é sempre igual. Faz uma ação, a reação é igual. Isso vira uma lei. Essa é a definição de lei. Então um erro dizer, por exemplo, que a gravitação, ele fala que a gravitação existe aqui na Terra. A gente acha que a gravitação existe na Terra. Tá? Vamos explicar daqui a pouquinho porque que ele fala que é um erro. E que fala que existe alguma lei objetiva em alguma parte da natureza. Então não existe lei na natureza, não existe lei na Terra. Todas as leis, onde elas existem, é na mente. Por isso que ele está falando que é um erro achar que a gravitação, que é uma lei, existe na Terra. Na realidade, a gravitação é uma lei que existe na mente das pessoas. Então eu falo que a lei é o método, a maneira que a nossa mente percebe os fenômenos. Então a gente vê na definição do Newton, lá da lei da gravidade, aquela maçã caindo lá, ele determinou a lei da gravidade. Na realidade, a lei da gravidade já estava na mente dele. Ele simplesmente isso. Então, a lei é a forma que a nossa mente percebe um fenômeno. Então, tudo que acontece no mundo é fenômeno percebido pela mente. Em última instância, tudo está acontecendo na nossa mente. O que a gente vê no mundo físico, na realidade, é um espelho do que acontece na mente. Então, a fonte de todas as leis, na realidade, está na mente das pessoas. Depois ele fala para considerar também a definição de uma lei universal. Ele fala que o universo nosso é uma porção da existência compreendida por espaço, tempo e causação. Então, isso que é o universo. Então, é uma lei universal, é uma porção da existência. O que é a existência? A existência ela é infinita, a existência é divina.
Mas uma parte da existência que a gente percebe, ela está caracterizada por espaço, tempo e causação. Isso é uma lei universal. Então, por isso que é uma lei do universo, é uma lei universal. O universo é uma parte. O universo é uma parte da existência infinita. O universo não é realmente o total da existência. O universo que nós conhecemos como universo manifestado é o pensamento de Deus. Mas não significa que existe só o pensamento de Deus, existe um não manifestado. Então, essa compreensão que o universo é uma parte dessa existência infinita. Então, o que nós estamos dizendo de uma lei universal. Então, a lei universal, ela é válida para o quê? Ela é válida para o universo. Para aquilo que transcende o universo, a lei não é válida. Por que ele está falando tudo isso? Para a gente entender a lei do karma. Então, a lei do karma é uma lei universal. A lei do karma ela é válida em todo o universo, mas ela não é válida naquilo que transcende o universo. Tá? É onde ele quer chegar. A lei é possível dentro desse universo condicionado. E não pode existir lei alguma fora do universo condicionado. Então, no mundo espiritual, puro e simplesmente, lá é simplesmente o eu sou. Lá não tem lei, lá é realmente... não tem explicação para esse tipo de coisa. Nenhum grande ser conseguiu explicar como é que é a vida espiritual plena. Mas simplesmente fala que lá não tem lei. Lá é um eterno agora, onde tudo acontece, nada é sujeito a lei nenhuma. Lá é liberdade total, livre-arbítrio total, onde tudo é. Aqui não, aqui tudo está. Lá não, lá tudo é. Então aquele quer dizer que é entender que realmente o karma, sendo uma lei universal, ele é uma lei que vale dentro do mundo criado. Então dá para transcender o karma, desde que você se ligue em alguma coisa além do mundo criado. Tá? Então ele vem falar, quando ele fala de universo, é uma porção limitada na nossa mente. O que nós compreendemos do universo é tudo limitado. Deus, ele é ilimitado, ele é infinito. Então o universo é limitado. Então essa limitação do universo hoje por nós é feita através de telescópios, Kepler, através desse que está lá em órbita lá também. Então a gente percebe parte do universo, não percebe o universo todo, ele é muito mais do que isso. Mas mesmo assim é limitado. Tá? Então o nosso universo dos sentidos é aquilo que os nossos sentidos você consegue ver, sentir, tocar, ouvir, pensar, imaginar. Tudo isso aí é mundo criado, tudo isso é um universo. Então ele está querendo ir um pouquinho além dele para transcender. Então todo esse universo é o único que está sob a lei. Além do universo, a existência não pode estar sujeita à lei. Porque a lei da gravitação, por exemplo, é uma limitação. Você quer sair do planeta Terra, você quer ir lá na Lua, dá um pulo e chega lá, você não consegue. Claro, nós já conseguimos, através de foguetes, vencer alguma coisa e ir até lá. Mas a gravitação, ela te limita. Tá? É uma lei que limita. Então, tudo que limita é dentro do universo criado. Então, quando você está na espiritualidade, não existe limitação de forma alguma. Então, a causação não se estende fora da nossa mente. Então, tudo que acontece em termos de lei do karma, fundamentalmente acontece dentro da nossa mente. Aquilo que você está pensando, aquilo que você experimenta, aquilo que você sente, tudo isso está sujeito a essas leis. Tá? Então, tudo que está fora do alcance da mente não se acha submetido à lei de causa e efeito. Então, se a gente quer liberdade, então nós temos que ir para um local onde causa e efeito não tem mais influência sobre nós. Nós não temos a liberdade. Nossa vida aqui é a consequência de nossas vidas passadas. Ou seja, nós estamos sujeitos a passado está gerando essa nova forma. Então nós não somos livres, nós viemos aqui por consequência de nossas atividades passadas. Cadê a liberdade de vir aqui? Alguém optou por vir aqui? Ninguém optou, a gente veio porque é obrigatório. Então liberdade, realmente a gente vai entender, é quando você não está submetido mais à lei de causa e efeito. Agora, é impossível isso? É e não é. É enquanto nós estamos
sintonizados com a natureza. Quando nós estamos ligados com Deus imanente, estamos sujeitos à lei do karma. Entrou no mundo, está sujeito à lei do karma. Mas você entra no mundo e continua ligado ao teu Atma, ao teu Self, então você não está sujeito mais à lei do karma. Então esse é um ensinamento de como você consegue transcender a lei do karma. É impossível viver nesse mundo sem gerar causas e efeitos. Então tem que realmente ligar realmente na nossa consciência espiritual para poder transcender a lei do karma. Então quando o ser, a existência, está modelada em nome e forma, aqui tem uma forma e tem um nome, Osmir, tá? Então é lei da causação. Então está sob a lei, porque toda lei tem essência na causação. Então nós somos uma causa, nós somos o efeito de uma causa, tá? Então não dá para existir livre-arbítrio. Aquela eterna briga aqui, que de vez em quando a gente tem uns arranca-rabo aqui, porque todo mundo acha que tem livre-arbítrio. Não tem. Você nasceu nesse mundo não por tua vontade própria. Você nasceu nesse mundo como consequência de uma causa anterior. Cadê a tua liberdade se você veio para cá na marra? Onde é que está essa liberdade? Então esse é o entendimento, tá? Não existe livre-arbítrio, porque o que nós conhecemos é a vontade e tudo que conhece dentro do universo, modelado por espaço, tempo e causação. Então estamos aqui. Então não temos liberdade, não temos livre-arbítrio. Enquanto a gente acha que a gente é o ego, coisa e tal, não tem o conhecimento da espiritualidade, dessa existência da transcendentalidade, então a gente não tem essa percepção, vai levando e acha que tem liberdade, que tem livre-arbítrio e tudo mais. Você luta para conseguir alguma coisa. Quando tu percebe que realmente essa luta é em glória, que tudo que você conquista você perde, inclusive o teu próprio corpo, você vai perder, então você vê que realmente você é um joguete na mão do destino. Então nós somos todos joguetes na mão do destino em função disso. Cadê a liberdade? Onde está? Você vê que é um conceito que o Vivekananda está colocando, é um conceito de liberdade diferente daquilo que liberté, egalité e não sei o que. Não é nada disso, é um conceito totalmente diferente. Entender que a liberdade existe realmente quando nós somos espíritos. Você não é espírito, você é do mundo, você está no mundo e é do mundo, você é um joguete do destino. Então tudo que a gente conhece, podemos conhecer, está sujeito a essa lei. Por consequência, não existe liberdade. Não existe liberdade. Então, agem neles outros agentes que se transformam em causa. Quantas pessoas entram na nossa vida, produzem novas causas que geram novos efeitos. Tu casa, tu tem filhos, aí os teus filhos também vivem com você. Está tudo sempre mudando. Cadê a tua liberdade? Onde está? Então, está pedindo, o Vivekananda está pedindo para a gente realmente entender o que é essa palavra liberdade, tá? Como podemos realmente ser sujeitos livres totalmente, tá? Então, aquilo que se transformou em vontade vai ser livre quando romper aquilo que está encerrada. Você está preso no espaço, no tempo e na causalidade. Então a liberdade vai existir quando você superar espaço, superar o tempo, superar a causalidade, aí sim você tem liberdade. Antes disso você não tem, embora a gente ache que a gente é livre. Embora a gente acha que é livre. Então esse universo, o nosso universo, o que ele fala? Isso é fundamental entender. Ele vem da liberdade, porque o universo ele foi criado. Então ele foi criado do transcendental. Então ele veio da liberdade, criou o universo, tá? Se sujeita à fatalidade. Entrou no universo, você está sujeito à fatalidade. Você é um joguete na mão do destino. E posteriormente você volta de novo à liberdade, porque o universo vai deixar de existir. É a lei dos ciclos. É aquilo que na teosofia é chamado de Manvantara e Pralaya. Então é isso aqui que ele está dizendo. Então ele tem liberdade, esse universo. Tem liberdade enquanto está no transcendental. Entrou no mundo da causalidade, acabou a liberdade.
Aí você segue a lei das causas e efeitos. Isso vale para a pessoa, vale para animal, vale para mineral, vale para o planeta, vale para o sistema solar, vale para o universo. Se ele segue a lei da causa e efeito, ele não tem liberdade de semear? Não entendi? Ele não tem a liberdade de semear, se ele está seguindo a lei da causa e efeito, ele tem que semear para colher depois. Sim, Então, exatamente. Fica muito fácil. Cada semente que O você... usurpador, ele vai fazer a coisa que determina. Vamos entender, cada semente que você joga tem uma fruta. Aí você colhe aquela fruta. Por isso que são sempre causas gerando os efeitos. Causa gera efeito, causa gera efeito, e simplesmente não tem fim essa brincadeira. É nesse sentido, não tem fim. Mesmo quando o universo tem fim, que o universo tem fim. Isso é ensinado pela literatura hindu, tá? O final de um universo são 311 trilhões de anos. 311,040. Trilhões de anos é o período de existência de um universo. É bem diferente do que os cientistas falam, tá? Mas é isso que a literatura hindu ensina. Quando o universo deixa de existir, depois surge um novo universo. É uma reencarnação do universo. Assim como nós temos uma reencarnação, tu morre e depois você reencarna, e a tua reencarnação é consequência das tuas vidas passadas, o universo, quando deixa de existir, ele volta para o transcendental, o universo morreu. Depois o universo renasce. E esse universo que renasce é a continuação, ele é consequência da causa do universo anterior. Então não tem fim. Simplesmente não tem fim. Para ter fim dessa brincadeira é não voltar para o mundo. Pode falar, Zé Carlos. Mas é exatamente, eu concordo com ele, tá? Exatamente essa é a nossa obrigação. Sair da roda do samsara e usar muito bem a nossa possibilidade de livre-arbítrio. Usar muito bem o quê? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Se a gente não usar, fica na roda do samsara fazendo repetições e atos para ficar aqui. Pois é. Use o livre-arbítrio bem, saia da roda do samsara e use o alto nível. Esse livre-arbítrio nós temos, inclusive, na matéria. Já falamos aqui diversas vezes. O livre-arbítrio, o livre-arbítrio de você se desligar do mundo da natureza e se ligar no mundo divino, todos nós temos a qualquer momento. Qualquer momento. Agora isso aí, você vê, num plano individual, num plano Zé Carlos, num plano Osmir, num plano Mário, ele é factível de se conseguir. Algumas pessoas usam esse livre-arbítrio que vocês falou e se liberta da roda de samsara. Agora, para o universo se libertar da roda de samsara, você tem que se libertar, você tem que se libertar, eu tenho que libertar, ele tem que se libertar, os animais têm que se libertar, os vegetais têm que se libertar. Veja a possibilidade que tem do universo se libertar. Pensa dessa forma, você vê como é complicado o universo se libertar disso aí. Então é ensinado que o universo, no transcendental, essas três gunas que fazem o mundo acontecer, que são chamadas tamas, rajas e sattva, estão perfeitamente em equilíbrio. Então, quando tamas, rajas e sattva estão perfeitamente em equilíbrio, então nós estamos no mundo transcendental, estamos na realidade. Mas é só começar um ciclo de manifestação é a consequência do ciclo anterior. Então perde-se o equilíbrio da tamas, rajas e sattva, então não tem fim essa brincadeira. Então desde que o mundo é mundo, pelos ensinamentos aqui, então essa alternância entre Manvantara e Pralaya, Manvantara e Pralaya, sempre aconteceu e nunca vai deixar de acontecer, porque o desequilíbrio ele é permanente, não tem como, através das atividades no mundo, você levar o mundo àquele ponto de equilíbrio que ele era antes dele existir, no mundo é uma tarefa praticamente impossível, e o ensinamento que é mostrado pelos grandes mestres, aí, pelas grandes filosofias, é de que nós, através da atividade, você gerar esse equilíbrio entre as três é quase impossível. Então, para você se libertar disso aqui, não é através da atividade, é através do conhecimento, é através disso que você falou, dessa opção de que esse mundo não me agrada mais, eu já aprendi o que eu tinha que aprender aqui, quero voltar para onde tudo é equilibrado. Então, individualmente, cada um de nós tem isso a todo instante, esse livre-arbítrio é real, ele é efetivo. Agora, eu volto a dizer, quando a gente fala em termos de coletividade,
E para o universo, quando Cristo fala que ele tem que salvar todas as ovelhas dele, que aí o trabalho dele acabou, imagina para salvar todas as ovelhas entre nós aqui, para acabar o trabalho do Cristo, quanto tempo vai demorar nessa brincadeira aí ainda? É longo. Então é nesse sentido, então entender isso, tá? Então, o homem não é mais o ser infinito se manifestando, porque quando nós estamos na transcendentalidade, então você é o infinito. Quando o infinito entra no finito, ou seja, é uma manifestação, uma encarnação, o infinito deixou de ser infinito e se limitou, então essa limitação, ela entra sujeita às leis universais, entre elas a lei do karma. Então é isso que nos prende. Para sair disso aqui, então, por mais que a gente siga o Karma Yoga, daqui a pouco a gente vai mostrar isso aqui, o Vivekananda vai mostrar isso aqui. Por mais que a gente siga o caminho da Karma Yoga, vai chegar uma hora que nós vamos ter que dar uma guinada para a Yoga do conhecimento, para a Jnana Yoga. Porque é a Jnana Yoga, que é a Yoga do conhecimento, que te permite sair do caminho do Karma. A Karma Yoga te ensina a você trabalhar aqui de uma forma realmente que você não gera novas atividades, não gera novos efeitos e novas causas. Então, você vai estando preparado para entender que você não é deste mundo, mas a entender que você não é deste mundo é outra escola, é a escola de Jnana Yoga. Então, Karma Yoga é um estágio que você vai seguir até perceber e entrar na outra escola, que é a escola da Jnana Yoga. Tá? Vamos lá. Então, o universo é uma partícula da infinita existência. Olha só. Partícula, o universo é uma partícula. Tanto que hoje os cientistas já estão falando em multiverso, né? Que existem inúmeros universos. Então o universo é uma titica, tá? Todas as leis, limitações, alegria, felicidade, esperança, tudo está dentro desse universo. Todo progresso, decadência está dentro da jurisdição do universo. Isso aqui é profundo para compreender o que o Vivekananda está mostrando. É para mostrar que realmente, enquanto nós estivermos no universo, nós estamos sujeitos a todas essas leis e todas essas limitações. Então ele fala que é infantil querer uma continuação do universo, que o universo é a criação das nossas mentes. E ficar aguardando o céu, que o céu que a gente aguarda vai ser o quê? Uma repetição do mundo que a gente conhece. Por que vai ser? Porque nós somos mente. Se nós somos mente, o que a gente consegue? Que céu nós conseguimos conceber através da nossa mente? Nós conseguimos conceber um céu, o céu dos católicos, o céu dos muçulmanos, o céu de outras filosofias. Cada um consegue conceber um céu, mas é tudo criação da mente. Então, mesmo isso ele fala aqui, ó, a gente fica aguardando o céu, que lá no céu eu vou voltar para Deus. Essa concepção de céu nossa é concepção da mente, é concepção do ego. Não é a realidade, o transcendental. Tem que transcender totalmente. O nosso céu é uma repetição do mundo que a gente conhece. É uma repetição sem as coisas ruins. Você consegue imaginar um mundo melhor, sem roubalheira, sem corrupção, você consegue imaginar um monte de coisa, mas você consegue imaginar dentro do mundo criado. Você não consegue imaginar o infinito. Como é que o finito, que é a nossa mente, consegue imaginar o infinito? Não tem como. Então até esse céu ele é. Então um desejo impulsivo, infantil, adotar, né, a totalidade da existência infinita, não tem como. E essa existência limitada, condicionada, que conhece. Então não dá para trazer o infinito dentro do finito. É isso que ele fala, não dá para trazer. Tá? Então quando o homem afirma que terá sempre a mesma coisa que agora possui, tá? Uma religião confortável, ele degenerou. No fundo ele degenerou, é o próprio ego. É o próprio ego que está dominando, não é o espírito. Tá? Quando você afirma que você quer ter a continuidade, você quer continuar sendo o Zé Carlos, você quer continuar sendo o Mário, quer continuar sendo o Renato. Isso é degeneração, porque você é o infinito.
Então, qualquer coisa de continuidade que nós queremos dentro do limite que nós conhecemos, no fundo, é uma degeneração nesse sentido que ele está falando, tá? Então, esse homem, só suas mesquinhas circunstâncias atuais, esqueceu que ele é infinito. E nós queremos manter uma coisa que é um infinito, que está preso nesse mundo, que é o nosso mundo, é um infinito limitado. A gente quer permanecer limitado, quer permanecer limitado, quer permanecer limitado. Então isso aqui você esqueceu que você é infinito. E se você é infinito, tu é Deus. Então aí você transcende realmente o mundo criado. Mas nós, dentro daquilo que a gente imagina, como eu vou querer me tornar um infinito? Não, eu estou satisfeito com o que eu sou. Eu quero continuar sendo do jeito que eu sou. Isso aqui está bom demais. No fundo, tu está sacaneando o teu espírito, que o espírito é infinito, e nós estamos sacaneando ele, mantendo ele preso dentro dessa limitação. É isso que a gente faz. É o que a gente está fazendo aqui direto. Há inúmeras vidas nós estamos fazendo. Agora tem um detalhe, muitas vezes nós fizemos isso inconscientemente. Enquanto a gente está fazendo isso inconscientemente, o karma relativo a essa atividade ele é relativamente leve. Mas a partir do momento que a gente tem consciência de que nós somos o infinito e obrigamos o infinito a se limitar, a gente tem a chave de libertação dele e não liberta, aí o karma é mais pesado. Aí o karma é mais pesado. A ignorância é uma bênção até um certo ponto, depois ela é só estorvo. Então pode ser uma bênção até uma determinada fase, depois disso não. Tem que liberar. Às vezes sim, então, quem acha que a ignorância é uma bênção, aqui não é um bom local. Aqui a gente vai jogar a responsabilidade, mostrar que você é o único responsável, você é o carcereiro que tem a chave que prende o teu espírito. Só você pode fazer isso. Ninguém além de nós temos o poder de fazer a libertação do espírito. Então lembremos da nossa natureza infinita. Lembre sempre, gente. Quando a gente senta, vai fazer uma meditação, vai fazer uma interiorização, lembre que você é um ser infinito e que você está limitado porque você desconhece quem você é na realidade. Então o que ele está mostrando aqui é que todos nós, todos, queiram ou não queiram, todos nós somos o Deus encarnado. Todos nós somos avataras. Avatara é Deus encarnado. Todos nós somos. É Deus que está encarnado. Nós não temos a consciência disso, não amplia a nossa consciência, então nós ficamos presos nesse mundinho nosso. Mas à medida que a gente vai percebendo essa realidade, a gente vai ampliando cada vez mais a nossa consciência e vai chegar numa determinada fase que chega, cansei dessa brincadeira, estou fora, não quero mais ficar aqui. Tá? Então, pensa que essa coisa finita é o infinito, e você não quer abandonar. Ele vem e fala, isso aqui é uma ideia ridícula. Ridícula. Então o carcereiro é você. Você é limitado porque você é ignorante. Tá? Todos nós somos ignorantes. E essa ignorância é que nos prende no mundo. Tá? Então a gente se aferra àquilo que é chamado de Trishna. A gente se aferra ao que os budistas chamam de Tanya, vontade de viver, vontade de ter essa existência separada. Isso é Trishna. Então, enquanto a gente está vivendo, aqui esse ensinamento é legal também, tá? Quando a gente vem viver, a gente tem uma dose de Trishna que a gente traz, uma dose de Tanya. Então, enquanto você vive, você gasta a quantidade de Trishna que você tem. Então, quando você vai morrer, você morre tranquilo, sereno, vai embora, numa boa. Mas o cara que morre e está cheio de Trishna ainda, cheio de vontade de continuar, de vontade de viver e tudo mais, e ele tem apego, ele tem uma vida pós-morte muito triste, porque ele vai estar num outro mundo, que não existe mais certas coisas que só existem nesse mundo, e ele vai continuar tentando obter aquilo que só tem nesse mundo. Então aí vem o segredo da velhice. O segredo da velhice é encarar o mundo interior, gastar todo o teu copo de Trishna
E quando você morrer, você morre que nem um passarinho. Ai, numa beleza, que nem um passarinho. Tá? Aí a gente vê um monte de velho aí que está passando da hora de morrer e o cara ainda quer ser, acha que ele é um garanhão, quer conquistar o mundo, quer mais isso, quer mais aquilo. Esse cara, quando morrer, ele vai estar lascado. Vai estar lascado. Tá? Então esse é o aprendizado, essa palavra triste, não essa palavra tanha, realmente é o apego, é a vontade dessa existência separada. Tá? Ah, mas a existência separada é muito bom. Eu tenho prazeres, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Imagina quando você é um ser infinito, se você é onipotente, onipresente, onisciente, você é muito mais do que essa existência limitada e pobre que nós temos. Mas a gente tem um medo de mergulhar lá. Imagina, eu vou perder minha individualidade. Vamos lá, vamos pensar, vamos repensar isso aí, tá? Então, fala que existem milhões de classes de felicidades, de seres, de lei, de progresso, tudo isso atuando nesse pequeno universo, que o universo, ele falou num parágrafo anterior, é uma partícula. Nesse pequeno universo tem milhões de classes de felicidades, mas todas elas acontecem e acabam. Todas. Então, para alcançar a liberdade, que é o tema que nós estamos falando, temos que transcender os limites desse universo. Enquanto estivermos presos nesse universo, não existe liberdade. Você está sujeito a todas as leis, não só as leis naturais, como você está também sujeito às leis humanas. Se a gente vem aqui agora e pratica um crime qualquer aqui, você pode estar sujeito às leis humanas também. Então isso é liberdade. Liberdade é você fazer tudo o que você quer fazer e não ter consequência nenhuma. Isso é liberdade. Mas nós não podemos fazer. Você não pode sair aqui e cruzar o farol vermelho. Você tem que obedecer o farol vermelho. Cadê a tua liberdade de cruzar o farol vermelho? Você não tem. Às vezes tem alguns que enchem a cara de cachaça e cruzam e faz estrago, depois admite, tem a consequência. Então esse universo, liberdade, como ele está definindo o que é liberdade, aqui nesse mundo não tem. Não tem. Então a gente tem que alcançar a liberdade, transcender esse mundo. Ele fala que o perfeito equilíbrio não pode ser conquistado nesse mundo. Dentro daquilo, fala, eu posso realmente, pelo meu livre-arbítrio, me voltar para Deus. Sim, individualmente você pode. Coletivamente você não tem esse poder. Mas nem o Deus imanente, que é o Deus que criou o mundo, tem o poder de reequilibrar tudo. O reequilíbrio do todo passa pelo reequilíbrio individual de cada um de nós. E como cada um de nós vai produzir esse reequilíbrio total, fazer isso acontecer, só no nosso planeta aqui tem 6 bilhões de seres encarnados. Quando 6 bilhões de pessoas vão ter essa conscientização desse equilíbrio interior para que realmente a humanidade como um todo realmente transcenda o mundo. Mas o mundo não é só humanidade. A humanidade é uma coisa que a gente conhece, mas existem os animais, existem os vegetais, existem evoluções paralelas, evoluções dos devas. Então, dá para entender que realmente para conquistar a liberdade não vai ser aqui? Não vai ser aqui. Tem que transcender esse mundo. Agora, a transcendência a esse mundo, sim, individualmente, cada um pode transcender ela a qualquer instante. É questão de opção, questão de trabalho, questão de fé, questão de ver que realmente tudo que acontece nesse mundo, quem está fazendo é Deus. Deus, você é uma testemunha do que está acontecendo. Se você se liga que você é a testemunha, deixa o mundo ocorrer dentro do seu desequilíbrio que é natural desse mundo. Mas você transcende o mundo. Não significa que você não vai voltar nesse mundo. Tem seres que transcenderam e voltaram aqui para querer ajudar os outros seres. Tá? A Karma Yoga, nós já falamos aqui outro dia, que ninguém ajuda ninguém. No fundo, quando você está ajudando alguém, o ajudado é você. Você está tendo uma oportunidade de acordar para essas realidades.
Então, quando você ajuda o mundo, em última instância, você está ajudando é você mesmo, tá? Mas acordar uma outra pessoa para essas realidades é impossível você fazer. É ela mesma que tem que acordar. Então, o máximo que o Buda fez, o Cristo fez, foi indicar um norte, indicar o caminho. O caminho é esse. Agora, quem tem que trilhar o caminho é você, não tem outro jeito. Os Upanishads, com 7 passos lá, falam a mesma coisa. bom comportamento, mudando as atitudes, Tudo. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Agora, eu posso fazer um bom comportamento por você? Não. Impossível. Cada um é algo. Cada um é responsável por si só. Então, a liberdade é possível. A liberdade é possível quando você se liga realmente no teu espírito, se liga no teu Atma, no teu self. Então, você é a testemunha. Em você sendo a testemunha, o mundo está fervendo, deixa ele ferver. Essa é a natureza do mundo, deixa ele ferver. Deixa ele ferver. É egoísmo isso? É e não é. Por que é? Eu não vou fazer, não. O que os mestres ensinam é que ajude o mundo, mas não se envolva nele. Ajude, mas não se envolva. Não se envolva. Você é a testemunha. A figura da testemunha é através dos nossos olhos que realmente o Deus transcendente vê o que está acontecendo no mundo imanente. É através disso que ele vê. Então, o nosso trabalho é trabalho de testemunhar o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, cada um recebe um papel e execute o teu papel da melhor forma possível. Então, esse é o caminho que o Vivekananda está mostrando. Quer liberdade? Sai desse mundo. Aqui você não vai ter. É difícil de compreender isso, gente. É um conceito de liberdade diferente daquilo que eu falei, que o pessoal fala lá do liberté, égalité e não sei o quê. Acha que liberdade é isso. Não é. É um conceito muito mais profundo do que a liberdade. Tá? E isso é o que o Vivekananda está ensinando. Então, nenhum lugar desses pode nos dar a liberdade. Nenhum lugar. Todos eles estariam dentro do nosso universo. E esse é limitado por tempo, por espaço e por causação. Então, aqui não vai achar. Ele fala, podem existir lugares que sejam mais etéricos do que a Terra existe. Que existe um mundo físico, que a Terra, existe um mundo etérico, existe um mundo astral, existe um mundo mental, existem mundos mais sutis, tá? Todos eles são mais etéricos que a Terra. Os prazeres podem ser muito mais fortes, tá? Mas esses lugares também estão dentro do universo, também estão sujeitos à lei. Então, a lei do karma não é só no mundo físico, é no mundo etérico, é no mundo astral, é no mundo da mente. Todas essas leis estão lá. Então, mesmo quando nós somos almas, porque hoje nós somos personalidade, quando nós somos almas, as almas residem no mundo mental. Então, as almas também estão sujeitas às leis da causa e efeito, está sujeita a todas as leis. Então, o único ser que não está sujeito a nenhuma dessas leis é o nosso self, é o nosso Atma, é o Deus em nós, é o Cristo em nós. Esse é o único que é isento de qualquer lei. Se ele é isento de qualquer lei, não significa que ele vai ser um bandido. É diferente, os conceitos lá são totalmente outros. Mas isento de qualquer lei, isso é liberdade. Se você está sujeito à lei, seja que lei for, você não tem liberdade, você está limitado pela lei. Esse é o conceito de liberdade que nós estamos querendo falar. Pois não. Aí ele está pregoando bem. Você quer essa liberdade? Morra. É um caminho. É o único, porque Não. nenhum desses lugares pode nos dar a liberdade. Sim. Sim e não. Se eu for para o interior, não tem. Se eu for lá para o meio do mato, não Também não tem. Se eu for lá para Por que acontece? Por que acontece que quando você vai lá para o interior, você não tem? Quem vai junto com você quando você vai lá para o interior? A tua mente vai junto. Enquanto a tua mente estiver te comandando, você está sujeito às leis. Agora, se você tira umas férias, pega a tua mente de Mário, tu vai ficar aqui, eu vou sair de férias, você fica aqui. Aí tu vai embora sem a tua mente. Quando você vai embora sem a tua mente, então quem está mandando agora é o espírito, não tem lei.
Então a lei está sujeita enquanto a mente nos governa. Então dá para viver nesse mundo sem a mente nos governar? Sim. Então o caso aqui, nenhum desses lugares pode nos dar a liberdade, desde que nós não temos a nossa mente. É isso aí. Quando você não tem a mente, você está ligado em quem? Você está ligado no Atma. Se você é o Atma. Então, se você é o Atma, não existe nenhuma limitação. Você é divino, você é onipotente, onipresente, onisciente. Você está nem aí com o que acontece no mundo. Tu é um ser que realmente vive, está no mundo, mas não é do mundo. Aqui em São Paulo é difícil. Não é difícil. Esse é o grande ensinamento. Aqui em São Paulo, a primeira curva que você fizer, já manda o outro. Esse é o grande ensinamento. Quem fala muito, Mário, é o Sai Baba. Se você vai para uma floresta para se livrar da tua mente, tu não tem mérito nenhum. Se você se livra da tua mente aqui nessa bagunça, o teu mérito é enorme. Aprender a controlar a mente, tu tem que dominar a tua mente. Então pode estar acontecendo, como se diz aí, está acontecendo roubo de tudo quanto é lado aí na política, todas essas coisas. E vai no bem. Cada um vai ser responsável, vai colher os frutos, eu sei que vai ser desse jeito. Hoje eu tenho ciência que é desse jeito. Então, se tem lá um Eduardo Cunha, eu falei o nome que eu não devia falar, está sendo gravado. Se tem um cara que está roubando aí qualquer coisa, seja o que for, deixa ele roubar, cara. O problema é dele, as consequências vai cair tudo sobre ele. Então você deixa, esse mundo, ele não foi feito, efetivamente ele não foi feito para ser tudo bom. Não foi. Ele foi feito para ter coisa boa, para ter coisa ruim, para ter isso tudo. Então tá lá. Agora a gente acha que esses caras aí vão ficar impunes. Eles roubaram pra caramba e vão ficar impunes. Não vão ficar impunes. Não vão. Tudo que você faz gera um efeito. E o efeito vai cair sobre a alma daquele cara que gerou. A alma que gerou aquele cara é o cara, então cai sobre ele mesmo. Então tem lei do karma, é verdade. Agora aqui de vez em quando a gente fala, no caso do Hitler, se o Hitler fez aquilo tudo, coitado, o karma dele arrebentou o cara todinho. Se ele foi um agente e agiu também, eu não sei. Então deixa pra lá, cada um faça o que tem que fazer. Vai, o Zé Carlos vai. O Zé Carlos às vezes ele pega. Mas o que nós estamos forçando aqui hoje, nesse capítulo aqui, é definir de uma vez por todas o que é liberdade. Então quando você fala, eu sou um cara livre, você não é um cara livre. Por mais dinheiro que você tenha, você não é um cara livre. Você depende das leis de trânsito, depende das leis do Estado, do país, das leis do mundo, tudo depende de tudo. Você não é é limitado. Então, quando você é limitado, tu não tem liberdade. Acho que a Blavatsky pegava um caminho. Quem? A Blavatsky pegava um caminho certo, porque a mente é necessária, mas ela colocava que ela tinha que ser certa, não patroa. É isso aí. A definição de mente, você que estuda, a mente é o nosso lado sombra. Nosso lado sombra é a mente. O nosso lado luz é o espírito. Falei numa aula aqui há pouco tempo, quando você caminha para a luz, a tua sombra fica atrás. Quando você está caminhando em direção à luz, a tua sombra é obrigada a te seguir. Quando você caminha se afastando da luz, você segue a tua sombra. É ela que manda. É lindo isso aí, isso é Sai Baba. É fácil de pegar um exemplo desse e relembrar. Então, caminhe em direção à luz, você não deixa de ter mente. A mente é a sombra, ela continua existindo. Sem a mente, a gente não tem como subsistir nesse mundo, nós precisamos dela. Mas ela tem que estar sob a orientação do espírito, e não ela estar caminhando na nossa frente. Então, esse é o lado que nós estamos vendo. Tá. Essa é profunda. Então aqui, alegria, são rápidas, sofrimentos também são rápidos, tá? Findam onde a realidade começa. Então onde começa a realidade não existe nem alegria nem sofrimento.
Tudo é, simplesmente é. Então você pega um grande ser, um Cristo, quando estava aqui sendo crucificado lá, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. É sofrimento, mas é desse jeito, para ele tanto faz, é desse jeito, ele tem consciência de que ele é espírito, não é matéria. Então enquanto a gente não abandonar a nossa sede de viver são os nossos apegos. Enquanto a gente não abandonar realmente, a gente não vai ter esperança de vislumbrar essa liberdade. Enquanto a gente não abandonar essa vontade de viver na matéria, vontade de ter uma existência limitada, vontade de ser o Mário, ou de ser o Zé Caseiro, ou de ser a Neide, ou de ser todo mundo, o seu Walter, seja quem for. Enquanto a gente tem essa vontade, tá? Essa vontade realmente significa que nós não vamos sequer vislumbrar o que é liberdade, tá? Essa liberdade existe só tá além do limitado, só no ilimitado, só em Deus, só no Atma, só no Self. Lá não existem leis. Volto a dizer, o nosso conceito aqui de que não existem leis, a gente acha que é baderna. Não é esse o significado. Não existem leis lá significa não existem limitações. Aqui nós somos limitados. Então não existe mais do que uma só maneira de obter a liberdade. Mais do que uma. Desprezo dessa pequena vida. Desprezo deste pequeno universo. Tá? Dessa terra, do céu, do corpo, da mente. Desprezar tudo. Isso aqui machuca nós ocidentais. Como machuca, mas isso aqui é profundo. Nós, quando o desprezo de tudo isso, significa que a sombra está lá atrás. Você é paz, você é a luz, desapego total. Não tem problema você comer a tua bolachinha, o teu chá e não, tudo é legal. Mas desapego, se não tem o chá e não tem a bolacha, que não tenha. Tem outra coisa. Então tu não tem apego. Veja o que ele está falando aqui, ó. Isso aqui é forte, gente. Para ter essa liberdade, a gente tem desprezo da nossa vida, dessa vida que nós entendemos como ego, desprezo desse universo. Esse universo é limitado, ele é cheio de altos e baixos, tudo que acontece no universo está em constante mutação. É uma lei do universo, tudo está em mutação. Como você quer prender alguma coisa que está sempre mudando? É impossível você prender. Então aqui está a verdadeira essência da espiritualidade. Quando você começa a entender o que é essa vida, nem mesmo que você não a despreze, desprezo é uma palavra meio forte, tá? Desprezo, mas você entende o que ele é, que você é o infinito, dá o devido valor a esse universo, você está adquirindo a liberdade. Aí você está. Renuncie ao nosso apego por este pequeno universo dos sentidos e da mente. Se você fizer isso, você vai ser livre. Só assim você vai ser livre. Entregar tudo, tá? É o único modo de se livrar dos laços e das limitações da lei da causação. Se um cara que mostra tudo isso aqui não é um cara iluminado, cara. Um Vivekananda mostrar isso aqui, você compreender, analisar, quando a gente refletir sobre tudo isso, a gente vai ver, esse cara tá certo. Jesus pediu para renunciar e seguir, ele faz hoje. Pois é. Não é ninguém atrás dele, não. É sumamente difícil deixar de nos apegar a esse universo. Ele vem e fala, é muito difícil. Claro que é. A gente está sempre correndo atrás de rabo de saia, a mulherada através de calça e outra coisa, está sempre correndo atrás. Como é que você se desapega dessas coisas? Esse bacana não conhecia umas mulheres na época. Ele não conhecia nenhumas mulheres naquela época. Se ele conhecia? Batatão. Olha, eu acredito que sim, porque a vida do Vivekananda, ele estudou, ele fez faculdade, fez tudo mais. Ele só entrou no mundo espiritual depois dos 20 anos. Antes disso, ele pode ter vivenciado muita coisa.
Tá? Não sei. Mário, você vai parar de correr atrás de mulher, Mário, o dia que você perceber que dentro de você existe um homem, existe uma mulher. Aí você vai correr atrás. Aí você vai correr. Você vai correr atrás da tua mulher interior. Estou bem assim. Você está que nem um gaúcho. O gaúcho falou, tá lá que só tem macho. Aqui no sul só tem macho. Aí o paulista virou. Cara, eu vou dizer uma coisa. Lá em São Paulo, 50% é homem, 50% é mulher. Nós se damos muitíssimo bem. Tudo macho é ruim. Mas um dia você vai entender. O lado masculino nosso é aqui, ó. É nesse chakra aqui, ó. Aqui é o espírito. Na mulher também, tá? Aqui, ó, é o lado feminino. Aqui é a Kundalini. O dia que o homem aqui, ó, o espírito, e a mulher aqui se encontrarem, tu não vai correr atrás de rabo de saia que você encontrou a tua metade da laranja. Esse é o ensinamento. A gente não é capaz de compreender isso. Teoricamente é isso que eu falo. Compreender isso agora de uma forma intelectual é difícil, tá? Mas o ensinamento é claro. Até a época lemuriana, os homens eram andrógenos, e as mulheres também, né? O ser era andrógeno, ele não era nem homem nem mulher, ele tinha os dois sexos dentro dele. Depois que houve a separação, aí um começou a correr atrás do outro, porque perdeu a metade da laranja. O dia que você encontrar a tua meia laranja, que está dentro de você, o dia que você, agora falando de você que está como homem, o dia que você como homem encontrar a metade mulher que está em você e se fundir num único ser, aí é Shiva, Parvati, aqueles grandes seres que a gente vê no hinduísmo, que todo grande Deus tem a tua consorte. Então esse não corre mais atrás de mulher, ele é ele mesmo. Às vezes até se manifesta em corpos separados. Vou fazer uma pergunta, mestre. O Zé Carlos está mais o Zé Carlos que está mais espiritualizado aqui. O que você acha dessa ideia? Sem comentários. Sem comentários. Bom, mas o importante é isso aqui, ó. Desapego do universo. Muitos poucos o conseguem. Muitos poucos conseguem desapegar do universo. Tá? Ele vem falar aqui que tem duas formas de se obter isso aí. Uma forma negativa e uma forma positiva. Negativa não é no sentido ruim. Negativa é no sentido de negação. Não porque é ruim. Um é ensinado como sendo net. É o caminho da sabedoria. Não. O mundo não é o homem, o mundo não é o animal, o mundo não é a pedra, o mundo não é vegetal, o mundo não é o planeta, o mundo não é isso, o mundo não é aquilo. A realidade, estou falando do mundo como realidade, né? A realidade não é o planeta, a realidade não é o sol, a realidade não é a pessoa, isso não é realidade, isso não é. Esse é o net. Não. Depois que você negar tudo que existe, o que resta é a realidade. Então essa é uma forma de chegar lá. Outra forma de chegar à realidade, ele fala, se chama it. It é isto. Então o negativo e o positivo, já a gente fala o que é o it também. Então a maneira negativa é a maneira mais difícil. Onde você nega tudo, que você não é o corpo, você não é, eu não sou o Osmir, eu não sou minha alma. Eu não sou o corpo, eu não sou, eu não. Quando você vai negando tudo isso aqui, vai restar alguma coisa, essa alguma coisa que chega à realidade. Então essa é a maneira negativa, ela é difícil. E você fala que é possível para os homens de mente elevada e de vontade forte. Tá? Esses que se põem de pé e dizem, não aceito isso. Não, esse mundo não tem liberdade, não aceito esse mundo. Então, quem tem a vontade muito forte, eu não aceito, eu não quero, eu não aceito, vai chegar uma determinada hora que você transcende o mundo. Esse é o caminho da maneira negativa de se chegar lá. A maneira da humanidade escolhe, a grande parte da humanidade escolhe, é o modo positivo.
O modo positivo é o isto, é o caminho do mundo, usando as limitações para romper as limitações. Então é o caminho do trabalho. Tu vai trabalhar, tu vai lutar, tu vai insistir, tu vai conhecer, tu vai trabalhar, tu vai apanhar, tu vai experimentar mais uma vez, é o modo positivo. Até que vai chegar uma determinada hora que você trabalhou tanto, entendeu tanto o universo, não pela forma negativa, mas pela forma positiva de viver no mundo, que você também pode transcender as limitações. Duas formas diferentes. É uma maneira também de renunciar. Só que essa aqui, ela é lenta e gradual. O caminho do Karma Yoga é esse caminho do Iti. Então você vai trabalhando no mundo, vai trabalhando, vai fazendo, uma encarnação, 2, 3, 10, vai trabalhando. Você vai se aperfeiçoando e continua trabalhando cada vez mais. É um caminho longo, muito longo. O caminho do Net é o caminho que você escolhe agora. Não, eu sou o espírito, eu não aceito este mundo, eu transcendo este mundo. Então é o modo negativo. Então o negativo é rápido, o Iti é lento. Eu estava pensando que tem que encaixar aí a atuação de São Francisco de Assis, que para ele conseguir entender Deus em tudo, ele não negava, ele abraçava tudo como sendo Deus. Esse é o Iti, é o forma Iti, é o jeito de ajudar o mundo. O Buda ajuda o mundo, o Cristo ajuda o mundo, o São Francisco está ajudando o mundo. Então, trabalhadores, são todos Karma Yogis. Todos eles são Karma Yogis. Quem é pelo não é o Ramana. Aquele que mostra que esse mundo é ilusão. É o Shankaracharya. O Shankaracharya fala que só existe o Atma, todo o resto é irreal. Então é negação. São caminhos diferentes. Então, as opções que existem através da negação ou através de conviver com o mundo, e através da convivência com o mundo vai chegar uma determinada hora que você vai entender o que o mundo é. Então, o caminho que o Ramana ensina, o caminho que o Shankaracharya ensina, é o Advaita Vedanta, é o caminho da não dualidade, é o caminho que é chamado de Jnana Yoga. E esse outro caminho, que é o do São Francisco, que é o do Buda, que é o do Cristo, é o caminho do Karma Yogi, aquele que está aqui para trabalhar no mundo. Não significa que um é melhor que o outro, são caminhos diferentes, mas não que seja um melhor que o outro, tá? Então ele fala que é também esse caminho do trabalho, não deixa de ser uma forma de renúncia também. Só que ele age de maneira lenta e gradual, conhecendo as coisas, gozando essas coisas, obtendo experiência, conhecendo a natureza das coisas, até que chega um determinado momento que a mente não tem graça esse mundo aqui mesmo, vai embora. Já podia ter ido há 500 mil anos atrás. Chega aí, experimenta. Esse é o caminho do Karma Yoga. Então o Buda, o Cristo, eles estão presos no mundo, tá? E graças a Deus que existem esses caras, que sem esses caras nós estaríamos muito pior, tá? Muito pior, tá? Então o primeiro modo de se desligar é pelo raciocínio, é pela mente, tá? O segundo é a experiência. Então o Net é o Jnana Yoga. Você vai negativa de realizar qualquer obra. Não, esse mundo é ilusão, não vou fazer mais nada, estou fora, não trabalho mais, não quero mais saber. Esse é o Jnana Yoga. O segundo é o Karma Yoga, aquele que quer agir sem cessar, quer trabalhar, quer fazer, quer experimentar, quer gozar, quer fazer. Perceberam os dois caminhos? Como são caminhos diferentes? O Jnana Yoga é o preguiçoso. Quero trabalhar mais não, estou fora. Eu gosto da Jnana Yoga, eu sou preguiçoso por natureza. Tá? Então vamos nessa. Onde nasceu isso? Tá? Então vamos entender. Então todos, ele vem aqui e complementa agora, que todo mundo tem que trabalhar no universo. Mesmo o Jnana Yoga, ele tem que trabalhar também, ele não se escapa disso também. Todo tem que trabalhar. Somente aqueles cujas mentes nunca saem do Atma. O cara está ligado, ele está num eterno Samadhi. Aquele cara que está ligado direto em Deus, em todo instante ele está ligado em Deus. Esse não trabalha. Esse não precisa trabalhar. Ele transcendeu totalmente o mundo. Todos os demais têm que trabalhar. Tem que trabalhar. Agora, o verdadeiro yogi, o verdadeiro Jnana Yogi, aquele que transcendeu e está
num eterno samadhi, esse não trabalha mais, não faz nada. Ele sabe, não vai fazer nada. Por que ele vai fazer? O que eu vou fazer se quem faz tudo é Deus? Esse é o Ramana. Esse é Ramana. Esse é Ramana. Ele compreendeu, quem faz tudo é Deus, não é ele. Ele, como Ramana, não faz nada pelo mundo. Quem faz tudo é Deus. Ele simplesmente é testemunha do que Deus está fazendo. Então essa é a compreensão do Jnana Yoga. Ele não trabalha, não é porque ele não quer trabalhar, ele não trabalha, é porque fala que é perda de energia. Porque quem faz tudo é Deus. Então deixa Deus fazer. E às vezes Deus faz, inclusive, através dele. O Ramana não deixou de trabalhar. Não deixa, mas não é ele, Ramana, que trabalhava como uma pessoa separada. Quem trabalhava era Deus através dele. Mas ele mesmo se recusa a trabalhar. E eu estou perto disso aqui, eu não quero mais saber do trabalho. Quem trabalha em casa é a Neide, eu não quero trabalhar mais não. Tá? Não é? Esse é um sedentário mesmo. Sedentário mesmo. É um sedentário que salvou milhares, que ensinou tudo isso aqui que nós estamos falando, essas compreensões. Todas essas compreensões aqui, como é que um cara capta essas mensagens, que são mensagens divinas por excelência? Eles captam dentro deles, porque eles são Deus encarnado. Eles têm acesso realmente a Deus, diretamente. Hoje nós temos acesso a Deus através da literatura, através da internet, através de livros, é isso que nós temos. Esse é o Jnana. Quando o acesso é interior direto, não é Jnana, é Vijnana. Não vou fazer mais a cara. Não vou fazer mais nada, eu vou ficar sentado aqui, não faço mais nada. E faz tudo, e faz tudo. Esses seres que chegaram nessa fase, o próximo workshop nosso vai ser sobre o Ramana, tá? Vai ser depois do carnaval. Vão entender realmente que esses seres, eles ensinam não pela palavra, eles ensinam pelo silêncio. Pelo silêncio. Ele não trabalha na tua mente, ele trabalha no teu lado espiritual. Então eles estão quase que num silêncio perpétuo e estão trabalhando mais do que o melhor orador. Então a gente pega o trabalho de um grande orador aqui, o Vivekananda. O Vivekananda fez o trabalho para o mundo, através da palavra. O Ramana não, o Ramana fez o trabalho através do silêncio. Não fez através da palavra, ele não fez discursos, não viajou o mundo todo para ensinar todo mundo. Ele simplesmente fazia essa vibração pelo silêncio. Ele trabalhava direto no veículo causal de todos os seres. O alcance desses seres no trabalho espiritual é muito maior do que aquele que fez o trabalho através de discursos, de escrever livros e tudo mais. Esse é o ensinamento. Ramana realmente é diferenciado. Então isso aqui, todo mundo tem que trabalhar realmente. Quem não trabalha é somente aquele que praticamente não tem mais mente. Ele está vivendo num perpétuo samadhi encarnado. Isso é ensinado, que realmente esse é o estágio de quem segue a Jnana Yoga. Chega numa determinada fase da vida que o elemento está praticamente em samadhi 24 horas por dia. 24 horas por dia. Então ele fala que uma corrente de água que flui por impulso próprio, cai numa cova, faz um redemoinho. Não é assim no rio? Aí faz aquele redemoinho. Nós estamos naquele redemoinho, a gente não sai daquele redemoinho. O dia que você sair dele, você segue o fluxo. Quando você segue o fluxo, você não trabalha mais. O redemoinho está em trabalho constante ali, constantemente trabalhando. Ao passo que quando você sai do redemoinho, simplesmente siga. Quem faz tudo é Deus, o rio é o Deus que está fazendo a coisa andar. Então não precisa você fazer nada depois que você compreende isso. Quem faz tudo é Deus. Depois de algum tempo, segue o curso. E fala que a vida humana é parecida com isso. Nós estamos no redemoinho. Em vez de deixar o Deus imanente nos levar, nós ficamos ali dentro, lutando contra. O rio sabe para onde ele tem que ir. Deixa ele te levar. Entrega. Deixa o rio te levar. Você vai chegar mais rápido do que ficar lutando contra. Tá? Então, eu vou falar que penetra no redemoinho, gira nesse mundo de espaço, tempo e causação, exclamando: meu pai, meu irmão, meu nome, minha fama, tudo isso aqui, tudo é o meu. Está preso no redemoinho.
E quando você sai dali, readquire a liberdade. A liberdade qual que é? Deixa o rio te levar. Não trabalhe, deixa, o rio te leva. Deus te traz tudo. A gente falar isso aqui, todo mundo vai virar preguiçoso. Ah, não vou fazer mais nada, eu vou esperar Deus fazer para mim. Não vai ser desse jeito que a gente vai fazer? Vamos entender a compreensão direito do que ele está falando aqui, tá, gente? Então, conhecendo ou não, sejando ou não consciente disso aqui, todos trabalham para sair do sono do mundo. Está todo mundo dormindo. Todos nós estamos num pesadelo. Alguns estão tendo um sonho legal, mas a grande maioria, no fundo, está tendo um pesadelo. A vida da gente é um pesadelo. Então, ele está falando aqui, vamos acordar, sair do sono do mundo, tá? Vamos sair do redemoinho, vamos deixar, vamos cair na mão de Deus, deixa Deus levar. Isso é a fé, entregue-se para Deus. Deus leva. Você não precisa. Você tem uma bagagem, não tem? Você vai viajar, você não tem uma mala que você leva a mala? Quando você entra no trem, você deixa a mala em cima de você? Ou você põe a mala no bagageiro? A mala não vai junto com você? Então, a vida é a mesma coisa. Para que você lutar, ficar naquele torvelinho? Deixa que Deus leva. Esse é o Deus imanente, esse é o trabalho dele, vai levar o mundo. Então faça, atue no mundo, não espere resultado, deixa que Deus traz os resultados. Então o que é Karma Yoga? Karma Yoga é o conhecimento do segredo da ação. Todo o universo trabalha. E para que trabalha? Para a elevação, para conquistar a liberdade. Isso é o que nós estamos fazendo, estamos trabalhando para conquistar a liberdade. Podemos conquistar a liberdade pelo net, ou podemos conquistar a liberdade pelo trabalho. Mas seja a forma que for, o que nós queremos ter, o que nós ansiamos dentro da gente, é nato em todo ser humano, e nato no animal também, é a liberdade. Todo mundo quer liberdade. Todo mundo. Você acha que o cavalo puxa a carroça lá, ele está fazendo aquilo porque ele gosta? Porque é obrigado. É obrigado a fazer. Então, que esse sentimento dessa procura, dessa liberdade, é inato em todo mundo. Então, estão procurando. E a gente não acha. O dia que você acha que você encontrou a liberdade, vem a velhice e toma tudo de você, você não fica com nada. Começa tudo outra vez. Tudo outra vez. Tá? Então, é isso aqui. Então, desde o átomo até os grandes arcanjos, todo mundo trabalha para alcançar a liberdade da mente, do corpo e do espírito. É o que nós queremos, é isso, está dentro da gente. A gente quer liberdade, a gente quer paz, a gente quer bem-aventurança. Isso é o que nós queremos, isso é a procura inata em todos os seres que estamos fazendo. Então, todas as coisas lutam para obter liberdade e fugir da escravidão. Todas as coisas. O Sol, a Lua, a Terra, os planetas, todos trabalham para libertar. Todos estão presos. A Terra, ela é obrigada a girar em torno do Sol. O Sol tem o trabalho dele também, é obrigatório. Todo mundo é preso. Então, tudo o que acontece no mundo é escravidão, é obrigação. Tudo você tem que fazer. Então, tudo está nesse mundo, é inato dentro de todos os seres, essa procura pela liberdade. Tá? Então, esse conceito de liberdade que o Vivekananda coloca aqui, ele é muito profundo a gente entender isso aqui. Todo mundo trabalha para se libertar das limitações. E como nós temos limitações? Limitação física, limitação emocional, limitação mental, limitação no mundo. Estamos sempre lutando, esse corpo exige tanta coisa da gente, nós estamos sempre tendo que trabalhar para manter o corpo. Isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. Estamos escravizados, estamos presos. Analisem se isso não é verdade. Como nós estamos presos? Cadê a liberdade? Então, em vez de sofrer para chegar a conhecer as coisas como elas são, aprendemos Karma Yoga, o segredo da ação. O segredo da ação, um método de trabalhar, a maneira de agir, que esse caminho é o caminho do It. Então você vai sair do mundo também através da correta ação. Então a soma enorme de energia pode ser gasta em vão.
Como a gente gasta a nossa energia se a gente não sabe como utilizar a energia que nós temos? Então ele vem Karma Yoga, transforma o trabalho em ciência. Seu auxílio aprende a utilizar as forças do mundo. Então você sabe utilizar as suas forças em prol do mundo. No fundo, quando você está ajudando o mundo, você está ajudando a si próprio. Então vamos parar de ser o redemoinho do meio do rio e vamos levar, vamos fazer aquilo que realmente Deus quer que seja feito. Esse é o trabalho, esse é o Karma Yoga. Ação é inevitável e tem que ser desse jeito. A gente tem que atuar com o mais elevado propósito. Qual que é o mais elevado propósito? Ficar rico? Não é. Mesmo que você ficar rico, você vai perder. O mais elevado propósito é como é que eu vou sair dessa roda de samsara para não ter que voltar aqui de novo e repetir tudo isso mais uma vez. Já cansei de falar isso aqui, gente. Tá? Não é pessimismo, é a realidade. Todos nós estamos numa condição de enxergar e de saber que isso é verdade. E de trabalhar realmente para isso. E de sair do intelecto, simplesmente de ser uma coisa intelectual, e trabalhar como sendo uma realidade, sendo a meta de vida. Então vamos estabelecer uma meta de vida que realmente vale a pena como meta. Aí estaremos trabalhando. Então Karma Yoga ensina que esse mundo é efêmero, está sempre mudando. Liberdade não está aqui, liberdade está além. Para escapar do mundo, tem que viver com muita cautela, porque nossas atividades nos prendem no mundo. Nosso copo de Trishna, em vez de esvaziar, ele está aumentando, cada vez você quer mais ambição. Então quando tu vai ficar velhinho, o teu copo de Trishna vai estar cheio, aí você vai entrar no mundo pós-morte. Um bom livro para isso aí é o livro tibetano dos mortos. Aí você vai ver o que é realmente alguns desses mundos que existem para os seres que morrem cheio de quereres, cheio de vontades. Até para desencarnar fica difícil, né, mano? Até. Largar o osso. É isso aí. Tá. Então existem pessoas excepcionais, capazes de desligar do mundo. Existem essas pessoas, mas o resto da humanidade é pelo caminho da ação, porque essas pessoas excepcionais que se desligam do mundo é o caminho do Jnana Yoga. São poucos realmente estão dispostos a abrir mão de tudo de uma vez por todas e não, vai embora. São pouquíssimos. A grande maioria é pelo caminho da ação. Grande maioria, pelo caminho da ação. Então, Karma Yoga ensina o processo e o método de seguir o mundo da ação. Já que essa é a nossa opção, então vamos aprender a agir. Esse é a ciência do Karma Yoga. Fala que realmente as pessoas que realmente seguem o Jnana Yoga, eles falam que são os que estudam o Jnana Yoga. É 1 a cada 1000. E os que conseguem o resultado dentro da Jnana Yoga, dentro desses 1 em cada 1000, de novo, 1 em cada 1000 consegue o resultado. Que é um caminho muito difícil. Jnana Yoga é o caminho da renúncia total. É o caminho da renúncia total, não renunciando a nada. É difícil falar isso, né? Você não renuncia a nada, mas sabe que você é Deus e que você realmente só está testemunhando o que está acontecendo. Então ele vem aqui e fala, trabalha sem descanso, que a grande maioria segue o Karma Yoga. Então trabalhe sem descanso, porém abandona tudo aquilo que te liga ao trabalho. É meio paradoxo, né? Trabalhe, mas abandone tudo que te liga no trabalho. Desapega. Não se identifique com nada. Conserve tua mente livre. Dessa forma, dores e misérias que contempla são coisas necessárias.
As dores, as dificuldades, as misérias são necessidades desse mundo. Por que o mundo precisa dessas coisas? Para acordar. Sem essas coisas a gente não acorda. Então, pobreza, riqueza, felicidade, é tudo momentâneo. Isso também passará. Isso aí é uma frase que a gente vê escrita em um monte de lugar. Isso também passará. É verdade. Tudo é momentâneo. E entenda que o também passará vale para coisa boa e vale para coisa ruim. Vale para tudo. Isso é também. Tudo é momentâneo. Pobreza e riqueza. Tá? Não pertencem à nossa natureza real. Veja só, felicidade não pertence à nossa natureza real. Essa felicidade aqui não é nossa natureza. A natureza real não existe nem pobreza, nem riqueza, nem felicidade. Simplesmente existe. Simplesmente é. É. Diferente. Então, nossa natureza real está além tanto do sofrimento como está além da felicidade. É a bem-aventurança. Seja o que for, você é eterno. O que acontece no mundo, fica no mundo, você está ligado no teu espírito, nada do que acontece no mundo influencia o espírito. Então, nem a parte boa do mundo influencia o espírito, nem a parte ruim influencia o espírito. O espírito é isento da lei do karma. Então, por isso que é dito, você quer se livrar do karma, eleve tua consciência onde o karma não opera. Então, o karma não opera nos mundos acima da mente. Da mente para baixo, está todo mundo sujeito à lei do karma. O mundo da mente que nós estamos falando inclui o causal, que é a mente abstrata, tá? A mente abstrata também está sujeita à lei do karma. Então é dito que os grandes seres, Buda, Cristo, mantêm corpo causal. Então eles estão sujeitos à lei do karma. Se você não está sujeito quando você vai acima do causal, a continuar trabalhando. No entanto, continue trabalhando sem descanso. Mesmo sabendo que quem faz tudo é Deus, no fundo a gente sabe que Deus faz através dos seres que aqui estão. Então continue trabalhando. Sofrimento, ele vem porque se você se liga à ação. Você age, quer o resultado e fica com expectativa esperando o resultado que você, como ego, quer daquela ação. Se você não tem expectativa nenhuma, seja o resultado que aquela ação der, você não tem expectativa, você não sofre. O sofrimento vem da expectativa, pelo fato de você estar ligado naquela ação. Ali vem. Quando a gente se identifica com a ação, a gente está infeliz. Se você quando não nos identificamos com ela, você evita essa desgraça. Mesmo que dê com os burros na água, você fez uma ação de acordo com um determinado propósito, seja uma ação que deveria dar um resultado X. Aí você se desliga dela, o resultado é Y. Daí, problema de Deus. Bota tudo, culpado de tudo é Deus. Joga tudo em cima dele. Joga tudo em cima de Deus. Você não aceita esse tipo de coisa de jeito nenhum, mas tudo bem. Mas é isso que ele está ensinando. Quem faz tudo é Deus. Bem, é isso aí. Um dia a gente vai compreender. Se ligar a Deus está agindo. O problema é quando a pessoa não está ligada a Deus. Ele age com a cabeça dele, só faz barbaridade. De novo. Se liga a Deus, ele deixa Deus agir. Esse conceito mata simplesmente com uma coisa. Para Deus ser onipotente, você não pode ter vontade separada. Se você tem vontade separada, Deus não é onipotente. Por isso que eu acredito no livre-arbítrio. Cada um age e é responsável por isso que tem cara. Então, se você acha que você tem livre-arbítrio, então Deus não é onipotente. Ele está Não é, você tem vontade separada. Ele está em todo lugar, eu que não estou nele. É esse o problema. Mas, se ele está em você, como você não está nele? Lógico, Não tem eu como. tenho mente, acho com a minha mente. Eu tenho livre-arbítrio e faço o que eu bem entendo. Eu estou desconectado de Deus. A tua mente, Zé Carlos, é a mente de Deus, não tem uma mente separada chamada Zé Carlos. A mente é uma só. Se não existisse
Claro que existe karma. O universo é o karma. O próprio universo, que é enorme, tem karma. Tudo tem karma. Tudo bem. Vamos em frente. Deixa o Zé Carlos dar lá uns 10 anos que vai chegar essa Tem toda a lógica. Se você parar para perceber realmente, Zé Carlos, você como uma criatura separada, como você faz alguma coisa no mundo? Você não faz nada. Nada. É impossível você fazer. Você é uma poeirinha em relação ao planeta. O que essa poeirinha existe em relação ao planeta? Nada. Outra coisa, as dependências do mundo existem. Agora, você faz um livre-arbítrio, coisas boas ou coisas ruins. Está conectado em Deus? Está Deus agindo para você? Você está agindo no caminho correto da bem-aventurança. Não está conectado em Deus? Está aprontando barbaridade, gerando claro, não está errado, Zé Carlos. Quem faz tudo é Deus. Como quem faz tudo é Deus, existe o karma planetário, existe o karma do sistema solar, existe o karma universal. Esse karma, que é o karma planetário, um pedacinho de cada desse karma está dividido entre cada um de nós. Cada um de nós. E esse pedacinho em cada um de nós, como uma criatura que se acha separada, que você se acha separado, mas você não é separado. Você faz parte do todo. Ah, você acha... Olha para você de novo, Zé Carlos. Você pega, olhando simplesmente para você, esse braço aqui, imagina que ele tem inteligência separada desse braço aqui, ó. Ele age, esse aqui não sente a consequência? Sente a mesma consequência. Esse age, esse aqui também sente a consequência. Está tudo ligado. Dentro do nosso corpo, nós compreendemos isso. Nenhum órgão consegue agir sem ter consequências sobre os demais órgãos. Por quê? Porque todos os órgãos que completam o meu corpo fazem parte desse todo aqui. Então, o karma de cada órgão é o karma do todo. Então, perfeito. Você vê que você concorda. Quando você olha isso aqui, se o karma de um órgão é o karma do todo, então, quando suma o meu karma com o teu, com o teu, com o teu, com o teu, é o karma de Deus. Vamos. Está falando de livre-arbítrio nas ações do dia a dia. Por exemplo, eu posso roubar uma carteira ou não roubar. Eu que vou decidir isso. Decida. Eu posso me jogar na janela ali, eu posso não. Decida. Eu não posso? Se você... O ensinamento da Jnana Yoga fala, vou tomar essa água aqui agora. Até isso já estava escrito. Quer dizer que quando Até isso já estava escrito. Deus está roubando? Sim. Desculpa, eu penso diferente. Agora, que diferença faz? Essa discussão vai longe. Se a gente pensar, o que tem um Buda, o que tem um Cristo, o que tem um Ramana, Deus trata alguma diferença? Não, cada um escolheu o seu caminho. Pois é. Se conseguiu chegar nesse nível, foi responsabilidade dele. Zé, você não entendeu... Zé Antônio, Zé Carlos, deixa eu falar de novo. Cada um de nós somos dois em um. Por que nós somos dois em um? Nós somos imanentes no mundo e nós somos transcendentes ao mundo. O nosso lado imanente ao mundo é a nossa alma. O nosso lado transcendente ao mundo é o Atma, é o espírito. Então, o espírito está observando o que o imanente faz. Exatamente, Observando. Quando você se identifica com o que está observando, você não tem karma nenhum. Pronto, esse Deus está agindo diretamente comigo. Então, quem está fazendo tudo acontecer, mesmo utilizando o teu corpo, é o Deus imanente. Então você concorda comigo, caramba. Nós estamos falando a mesma coisa, então. Não está conectado, meu Deus. Se a conexão fosse automática, São Francisco de Assis teria pedido na oração, me faça instrumento de vossa paz. Quando São Francisco falou isso, ele falou, me ajuda a ser seu instrumento, porque não é fácil ser. Pois é. Essa é a nossa luta. Quem é que... Não quem faz maldade, quem vai pelo caminho errado. Essa não é a tua luta. Essa é a luta do teu ego. E por isso o ego está agindo. Então, você está identificado com o ego, então você é desse Eu jeito. sou culpado, Deus não tem culpa de nada, a culpa é minha. A culpa é do ego. Está no meu ego, é o ego que está agindo. Então, é o ego que está nessa luta. E você não está identificado nem com Deus imanente,
nem com o transcendente. Você está identificado com o ego. De vez em quando eu estou, não é assim, mas de vez em quando eu estou. Tá bem, eu acredito, nós todos estamos nessa fase. Então nós temos 3 jeitos de viver. Você se identifica com o Deus imanente, é o caminho da Karma Yoga. Você se identifica com o ego, é o caminho do mundo, é o caminho do mundo. Ou você se identifica com o observador, ou transcendente. São as 3 possibilidades. Se você se identifica com o Deus imanente, é o caminho da Karma Yoga, você entende que você é instrumento de Deus e está fazendo o trabalho de Deus. Se você se identifica com o Deus transcendente, você sai do mundo e não volta mais. É só isso. Agora, cada um de nós tem esse livre-arbítrio, nós temos. Temos. Da identificação com o imanente, com o ego ou com o transcendente. Cada um tem. E a grande verdade é que nós alternamos entre os 3. Estamos sempre alternando entre os 3. E essa alternância entre os 3 é que gera a sensação de prazer, dor, prazer, dor, prazer, dor. Essa alternância. Vai. Porque os seres que se identificaram com o Deus imanente, é o caminho da Bhakti Yoga também, procuram um Deus fora, procurar o Buda, procurar o Cristo, procurar o Ishvara, procurar o Krishna, procurar um Deus fora. Então esse é o caminho de quem está procurando o Deus imanente. É um caminho muito legal. Imanente. É o caminho da procura do Deus imanente, procura do Jeová, a procura do Brahma, do Vishnu, do Shiva, o que mais? Do Krishna. Todos esses deuses, são todos deuses da natureza. Caminho da Bhakti Yoga. Tá? O caminho da Jnana Yoga é aquele que só existe o Deus transcendental. Não existe nenhum outro Deus. Tudo é criação. Tudo é criação. O que quer dizer? Quer dizer que o Buda não existe? Não, não é isso que ele quer estar falando, não. Vamos entender isso direitinho. Então ele está falando que o Buda não existe, então que o budismo é besteira? Não, não é isso que ele está falando. Ele quer dizer que no próprio Buda existe um Atman nele também. Então ele é o Buda quando imanente, mas dentro desse ser imanente existe também o Deus transcendente. Em tudo existe o Deus transcendente, todos os seres. Tá? E o karma do Buda é o karma do mundo, é o karma de ajudar o mundo. Esse é o dharma dele, não o karma. O dharma dele é ficar no mundo. Agora, cada um que identifique o teu próprio dharma, se é de ficar no mundo ou se é de sair do mundo. Isso ninguém pode falar absolutamente nada por ninguém. Mas vamos em frente. E o ego aí, mestre? O ego é um fantasma. O ego não existe. E é ele que mais manda na gente. Ego é uma somatória de pensamentos. Simplesmente isso. O ego é uma somatória de pensamentos. Todos os pensamentos que dizem respeito a Mário é o ego do Mário. Então, ego são pensamentos. Como pensamentos é uma grande massa, é o inconsciente coletivo, então parte do pensamento do inconsciente coletivo se chama Mário. Parte do inconsciente coletivo se chama Osmir, se chama Renato e vai por aí afora. Por isso que fala que o karma de cada um de nós é a somatória, forma o karma de toda a humanidade. Então, o karma individual e o karma da humanidade é, no fundo, um único karma. Então, karma de Deus, naquilo que for relativo a Mário, apresenta no Mário. O karma de Deus, naquilo que for referente a Osmir, aparece em mim. Mas no fundo, a minha mente, aqueles pensamentos que formam o ser chamado Osmir, fazem parte de Mahat, a mente universal. Então, dentro da performance que o Zé Carlos está falando, é o ego. É. Tudo isso aí é o ego. Tudo é o ego. Tá vendo? O cara mais bacana é que eu estou conectado ao ciclo. Tá vendo? Tudo bem. É o ego, e ele está querendo falar de Deus.
Tudo bem. Zacarias, muda um pouco a leitura e vai para Sivananda, Vivekananda, Yogananda e Ramakrishna e Ramana. Que eu posso falar sobre isso, todos esses grandes seres falam o que eu estou tentando transmitir. Mas você não é obrigado a aceitar. Absolutamente. Ninguém é obrigado a aceitar nada. Siga o teu caminho. O teu caminho é único. Tá? O teu caminho é único. E o meu também é único. Não me siga que eu estou perdido, tá? E ele já está, mestre, e ele já está na fase daquele lá que não faz nada. Então vamos lá. Então a causa da dor é o eu e o meu. O eu e o meu é a causa da dor. Tudo que é eu e meu é a causa da dor. Tá? Com o desejo de posse vem o egoísmo, vem a miséria. Cada ato egoísta nos liga a alguma coisa. Nos convertemos em seus escravos. Olha. Cada ondulação na mente, que você fala eu e meu, liga uma cadeia em nós e nos transforma em escravos. Cada uma transforma em escravo. Quanto mais você diz eu e meu, mais escravo você vai ser. Pode falar, César. Uma coisa interessante, o nome da macaquinha do Carzinho era Chita, né? Chita. E Carlinho, o nome em sânscrito da mente é Chita, né? E a mente tem essa característica, né? Uma macaca. Né? É uma macaca, está de galho em galho. A mente não fixa, tenta fixar a tua mente numa única coisa. Tenta perceber a dificuldade que é. Então, Karma Yoga ensina a desfrutar a beleza de todos os quadros do mundo, sem nos identificar com nenhum quadro. Veja só, você desfruta a beleza de todos, mas não se identifica com nenhum. Então ele vem e fala, nunca digas meu, nada é teu, tudo é de Deus, tudo, não tem nada que é teu, nada, tá? Quando você fala, essa coisa é minha, sofrimento, que você vai perder, é só pensar, é só observar, porque não, tudo que você fala que é meu, você vai perder, até teus cabelos, Mário, você vai perder tudo. Eu também, ó, já perdi um monte já também, vai perder tudo. Vai perder tudo. Aqui eu já perdi um monte já. Vai perder o resto. Tem uma receita para você não perder mais. Cada um que você perder, você põe numa caixinha de fósforo, vai guardando aí, você não perde. Então vem e fala, não digas minha casa, nem meu corpo, toda a dificuldade está nisso. O corpo não é seu, nem meu, nem de ninguém, é de Deus, é Deus que fez seu corpo. Tá? Os corpos vêm e vão, sujeitos às leis naturais. Nós somos testemunha do que acontece, nada além disso. Quando tu percebe que você é testemunha do teu corpo que está crescendo e depois vai envelhecer e vai perder os cabelos e vai ficar tudo danado, quando você é simplesmente testemunha, tu não sofre. Tu não sofre. Agora você se identifica, olha no espelho, vou fazer implante. Olha lá, identificou. Então, o Karma Yoga diz, controle o egoísmo. Quando você conseguiu, não permita que a mente submerja de novo no egoísmo. Então você pode enfrentar o mundo, pode trabalhar sem desapego, não existe yoga. Não se ligar a coisa alguma é a base de todas as yogas, não se ligue a nada. Ligou alguma coisa é sofrimento, porque qualquer coisa que você se liga, você vai perder.
A gente não para pensar sobre isso, mas você vai perder. Seja agora, seja amanhã, seja na morte, qualquer coisa que é meu, que você se ligou nela, você vai perder. Isso aqui, isso é a base, não se ligar a nada. Um homem que renuncia a viver numa casa, usar vestimenta rica, comer, tá? Coisas, alimentos delicados, mora no deserto. Esse cara aqui, às vezes, ele é muito ligado. Ele não tem nada disso, mas está ligado, quer, tem desejos. Então ele sofre mais do que aquele que tem. A única posse, que é o corpo, pode ser tudo para ele. Viver vai estar lutando por amor ao seu próprio corpo. Aquele cara que não tem nada, só tem o corpo. Mas quer fazer implante de cabelo, quer ficar bonito, quer isso, quer aquilo. Então está preso, está escravo do corpo. Então não seja escravo do corpo, não seja escravo do mundo, não seja escravo de nada. Não seja escravo de nada. A cadeia que nos escraviza é o eu e o meu, está tudo na mente. E a mente não é o nosso lado observador, não é o nosso lado testemunha. A nossa mente é o lado imanente. Então, se você se liga nesse lado imanente, quem é muito ligado no lado imanente, sofre. Quem é aquele que vê que está tudo transformação e é desse jeito mesmo, você é um observador das transformações, você aceita o bom e o ruim a qualquer instante. A qualquer instante. Então, um homem pode ocupar um trono e estar desligado, e outro vestir farrápidos e está muito ligado. Está muito ligado. Primeiro alcança um estado de desapego e em seguida trabalha. Desapega e trabalha, desapega e trabalha. Não é para parar de trabalhar, é para desapegar. Continue fazendo o trabalho do mundo. Você recebeu um papel dentro do grande drama universal, que a vida de cada um de nós é simplesmente um papel que Deus nos deu dentro do grande drama universal, e nós vamos executar o nosso papel. Abandonemos os frutos a Deus. Trabalhe sem se ligar a resultado. Qualquer coisa que vejam, sintam, façam, ouçam, é para Deus. Tudo é para Deus, tudo é Deus que está fazendo. Você é simplesmente um instrumento de Deus, como corpo, como mente, você é instrumento de Deus, Deus imanente. Mas ao mesmo tempo você é a testemunha para saber o que Deus imanente está fazendo. Então Deus transcendente observa o que o Deus imanente está fazendo através de todos nós. Por isso nós somos as testemunhas do Deus imanente. A gente está falando desse jeito, até parece que existe um Deus imanente e um Deus transcendente. Na realidade não existem dois deuses, só existe um. O Deus imanente, na realidade, é o próprio Deus transcendente. Tá? Então não vamos pensar que existam dois deuses, só existe Brahman. Tudo é Brahman. Nada neste mundo existe a não ser Brahman. Esse Deus é o incriado, não é o incriado. Logos, né? Não é o criado faz parte do incriado. Mas não é o Deus, não é o Logos. Seria algo assim. O Logos é o mundo criado, é o Deus criado. É o Deus que cria o sistema solar. Então, mas seria um Deus superior ao Deus do sistema solar? Esse a que ele se refere? O Deus, o Logos, ele cria um mundo abaixo do plano divino. O Deus transcendente está além deste mundo. Então, na realidade, o Deus transcendente, esse ensinamento é o seguinte. Tchau. Só existe o Deus transcendente, quando existe um para lá e universal. Não existe nada criado. Então aí o Deus transcendente resolve criar um mundo. Ele se manifesta em dois aspectos, pai e filho. O aspecto pai e mãe. O aspecto pai e mãe. O aspecto mãe é o mundo material. E o aspecto pai é o mundo espiritual. Então nós temos esses dois aspectos. O aspecto mãe, que é a matéria, e o aspecto pai, que é o espírito. É aquilo que eu falei, cada um de nós tem esses dois deuses dentro de si. Você é matéria através do Deus imanente e você é espírito através do Deus espírito.
os nomes para isso é Purusha e Prakriti. Então nós nos identificamos com Prakriti, com a natureza, ou nós nos identificamos com Purusha, que é o transcendente, que é o observador. Então o Purusha está observando o que o outro lado de Deus, que é o imanente, está fazendo. Então o lado que faz é o lado feminino, é o lado força, é o lado que atua. O outro lado é simplesmente observador. Então, quando você está ligado no Deus observador, você está ligado no Espírito, está ligado no Atma, então você transcende o mundo. Enquanto você estiver ligado ao lado fazer, ao lado mundo, ao lado matéria, você está preso no mundo. Tá? Independente disso, mesmo que você não transcenda o mundo, mesmo que nós não transcendamos o mundo como seres individuais, vai chegar um fim de ciclo onde tudo aquilo que é matéria e aquilo que é espírito volta tudo a Brahman uma outra vez. Aí depois tem uma nova reencarnação, começa um novo universo. Então um novo universo, em última instância, para nós é a mesma coisa de uma reencarnação nossa. Mesma coisa. Então a reencarnação de um universo, no nosso mundinho, corresponde a uma reencarnação nossa. Tá? Como o senhor explicou que o Deus transcendente, quando ele vai criar o universo, a primeira coisa que acontece é o aspecto pai e o aspecto mãe que ele forma. Uhum. Então a gente poderia dizer que a partir daí existe aspecto da manifestação de Deus. Não. Na realidade, é uma parte de Brahman se transforma no mundo material e outra nesse lado espiritual. Mas o próprio Deus, ele é muito mais do que esse universo. Porque não existe um só universo, existem bilhões e bilhões de universos diferentes. Então é um pedacinho de Brahman. Então o nascimento do universo, no fundo, é um pedacinho de Brahman. É ele se manifestando, mas não é o Brahman como um todo. O Brahman é infinito. O universo é finito. Como é que o finito chega no infinito? Não cabe. Então não é que Brahman se reencarna no mundo e o mundo todinho é Brahman, não existe nada além do mundo. Isso é panteísmo. É uma religião também, é panteísmo. Que o universo é Deus. Nada existe além do universo. Essa é a religião panteísta. Os hindus não falam isso. Estaria certo o fato de que é Deus também. É Deus também, mas Deus é muito mais do que o universo. Tanto que existem bilhões e bilhões de universos diferentes. Então o universo é uma partícula dentro de Brahman. Mas seria correto dizer que tudo que tem nesse universo, mesmo ele sendo limitado, que ele tem aqui, como o senhor está explicando, tudo que existe nele é Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Por isso que eles falam, tudo é Brahman. Até o Mário é Brahman. Então, até o Mário é Brahman. Até ele. Tudo é Brahman. E aliás, eu estou com Deus transcendente e usando o impermanente, porque eu sou observador, só para observar o que o Zé Carlos faz. Pois é. Mas esse observador que nós temos que buscar, não é o observador que observa o Zé Carlos. Esse observador que observa o Zé Carlos é o ego. É o ego. Deus, Zé Carlos. Esse é o ego. Esse é o ego. Tá. O observador que nós estamos referindo, que está dentro de você, ele só observa a você mesmo. Não observa nada além de você. Seguindo aquele raciocínio que o senhor estava falando na hora que o senhor falou com o Zé Carlos, assim, que toda a culpa é de Deus, nesse sentido, teria sentido nesse aspecto de que como o universo tudo é Deus, então nesse sentido... Sempre nesse sentido. Não que a gente não tudo é Deus. Mas é nesse sentido que o senhor está Gente, volta para refletir sobre isso, não existe o mundo, só existe eu. Então esse braço é um, esse braço é outro, são duas coisas separadas. Eles existem separadamente, esse vai para cá e esse vai para cá, eles existem separadamente. Mas os dois separadamente são sujeitos a uma vontade única, que é a vontade do Asmir. Não é a vontade do braço, o braço não tem vontade própria. Então o nosso corpo não tem vontade própria.
Então, o nosso corpo é um pedacinho desse Deus, você é um pedacinho desse Deus, e cada um é um pedacinho desse Deus. E a gente acha que nós temos vontade própria, eu vou para lá, e você fala, eu vou para lá. Mas, na realidade, quem está mandando você para lá e eu para cá é a vontade única. Só existe uma vontade única. Só que você só é capaz de enxergar a vontade única que se manifestou em você. Você não é capaz de enxergar a vontade única que se manifestou em mim. Mas é uma vontade só. Esse é o maior dos ensinamentos. É uma vontade única, se manifestando em corpos diferentes. Os corpos diferentes só conseguem enxergar a vontade que atuou através dele. A vontade que atuou através de mim é uma coisa totalmente separada, mas não é separado. Assim como esse braço não tem vontade separada desse, é vontade única e a minha vontade. Por isso que existe uma das grandes leis que manda falar daqui, das grandes leis universais, assim como é em cima e embaixo. Você quer entender Deus? Entenda você próprio. Primeiro entenda a ti, depois você vai tentar entender Deus. Mas enquanto você não entender você, querer entender Deus é perda de tempo. Perda de tempo. Aquela hora que você falou da final de ciclo, a teosofia fala nessa reintegração. Né? Sim, sim. É para lá, é. Tem aqueles seres que a teosofia também coloca que não conseguiram essa evolução e eles são desintegrados, não tem essa questão? Não é diferente. Eu não queria falar sobre isso, não. Entra no nosso site, tem uma palestra que eu dei lá que chama O Juízo Final e a Oitava Esfera. Está gravada lá no nosso site. Assiste essa palestra lá que eu falo só sobre isso. Na realidade, o Atma, quando tudo reintegra em Deus, o que reintegra é o Atma. Todo o restante é matéria inerte. Então tudo que está abaixo do Atma desaparece. Então a reintegração é do Atma. Quando começa um novo ciclo, é o Atma que vai começar um novo ciclo. Então essa separação que você falou, eu falo bastante sobre isso nessa palestra. O juízo final e a oitava esfera. Vamos só mais essa página aqui, tá? Então tudo que adorar, tudo que você fizer, tudo, entregue a Deus. Se você, tudo que você fizer e tudo que você adorar, você entrega a Deus, você fica em paz. Então estejamos em paz e cedamos ao Senhor nosso corpo, nossa mente e tudo mais. Essa é a entrega. Entrega teu corpo, entrega tua mente, entrega tua alma. Na realidade você não está entregando coisa nenhuma, porque tudo já é dele. O que você está abrindo mão nessa entrega aí, você está abrindo mão do ego. É só isso. Quando você faz essa entrega, você acabou com o ego. O ego não existe mais. Por que não existe mais? Porque na realidade a tua mente é de Deus, seu corpo é de Deus, tudo já é de Deus. Não tem nada para você dar para ninguém. Nada. Você é incapaz de dar alguma coisa para alguém. Você é capaz de pegar alguma coisa e passar essa alguma coisa para alguém. Mas não é teu. Não é teu. Tá? Então realize. É uma oração. É uma oração. Realize esse sacrifício todo dia. O sacrifício do teu ego. O que você está fazendo aqui é a entrega do teu ego. Realize esse sacrifício todo dia. Repita diariamente. Nada para mim. Não importa se é bom ou ruim ou indiferente. Tudo entrego a ti. Renunciemos de nosso eu ilusório, até que isso seja um hábito. Se torne um hábito, até que o momento o corpo obedeça a essa ideia de renúncia do eu pequeno. Então, mesmo que esteja num campo de batalha, tu vai estar em paz. Karma Yoga nos ensina esse conceito do dever num plano inferior. Nós queremos cumprir nossos deveres. Todos, apesar disso, tem que cumprir o dever. Comprovamos, a concepção do dever é causa frequência de infelicidade, que a gente acha que a gente tem dever. Dever nos empurra para adiante, apodera de nós, nos faz miserável. Veneno da vida humana. Essa ideia de dever abrasa fortemente. Vamos parar por aqui que não deu para acabar.
Semana que vem a gente continua, já são 9h30. 114.